Livro de Ageu, capítulo de número 2, título do capítulo: A glória do segundo templo. Verso 1: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Verso 2: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Verso 3: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não a está como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Verso 4: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5: Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Verso 6: Porque assim diz o Senhor dos exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. Verso 7: E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Verso 8: Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Verso 9: A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Subtítulo: Repreensão e promessa de bênção. Verso 10: Ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Verso 11: Assim diz o Senhor dos exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes, acerca da lei, dizendo: Verso 12: Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado. E os sacerdotes, respondendo, diziam: Não. Verso 13: E disse Ageu: Se alguém, que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará isso imundo. E os sacerdotes, respondendo, diziam: Ficará imunda. Verso 14: Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Verso 15: Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto, desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Verso 16: Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Verso 17: Feri-vos com queimadura, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Verso 18: Ponde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verso 19: Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira, tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Subtítulo: A destruição dos inimigos. A elevação de Zorobabel. Verso 20: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Verso 21: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra. Verso 22: E derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam. E os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Verso 23: Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos.